O título da mensagem é A Difícil Arte de Esperar. Como é difícil, né, irmãos? Como é difícil aprender a esperar a vontade de Deus. Não é fácil mesmo. Salmo 40, vamos estar lendo o versículo de 1 ao 8. Salmo 40, de 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, diante do Senhor, mais uma vez, eu venho, ó Pai, pedir perdão pelos pecados que eu fiz diante do Senhor. O Senhor conhece meu passado, o Senhor sabe, ó Pai, aonde eu caí, mas eu creio que o Senhor me levantou, que o Senhor me colocou de pé. E também, Pai, eu creio que uma vez que o Senhor nos perdoa, o Senhor mesmo diz que lança no mar do esquecimento tudo aquilo que atrapalhou a minha comunhão com o Senhor. Mas agora, ó Pai, eu clamo ao Senhor a Tua presença. Sê comigo, sê conosco, ó Pai, para que não venhamos mais cair no mesmo erro. Nos ajude, ó Deus. Também, ó Pai, colocamos nossos corações diante do Senhor. Se há alguém aqui ansioso, impaciente, se há alguém aqui, ó Pai, que está com o seu coração abatido, lance aos pés de Cristo. Descanse diante do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Nos ajude, ó Deus, nos capacite a ter paciência, a saber esperar a Tua vontade. Erramos muito, ó Pai, porque nós queremos seguir os nossos desejos, atropelamos, ó Pai, queremos dar o passo maior, Senhor. Nos ajude, ó Deus, eu te peço, sê conosco, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. A difícil arte de esperar, como não é fácil. Para quem não sabe, eu casei aos 31 anos de idade. E eu desejava, lógico, ter casado bem mais cedo. Mas foi no tempo de Deus. Eu comecei a namorar a Elisane, eu tinha em torno de 23 anos. E fomos noivos, éramos incrédulos. Fomos noivos, mas pela graça de Deus, Deus salvou a Elisane e depois Ele me salvou. Só que a Elisane, ela cresceu mais espiritualmente do que eu. E eu não entendia esse processo direito. E resolvemos então romper com o nosso noivado. Ela foi para o sul, para o seminário, e eu fugi para a Inglaterra, para tentar ganhar a vida. E Deus trabalhou com nossas vidas. Eu fiquei 4 anos distante da Elisane. Mas Deus lá na frente nos uniu, crescidos, firmes, fortes espiritualmente. Então, nós noivamos em 1 ano, casamos. Depois de quase 1 ano, a Elisane ficou grávida e fomos para o ministério. Tudo no tempo do Senhor. Mas o meu desejo era que fosse bem antes tudo. Deus tem um propósito, amém, irmãos? E Ele está no controle, no reloginho ali da nossa vida, cuidando de tudo. Vocês já observaram o quanto a nossa vida está cheia de espera? Esperamos na fila, esperamos o salário no final do mês, esperamos o tão esperado resultado de exames médicos, esperamos, que os nossos filhos, 9 meses esperamos para que eles nasçam, depois esperamos ver eles crescerem.
Os adolescentes esperam tantas coisas, têm tantos desejos em suas vidas, almejam tantas coisas. Sempre estamos esperando, constantemente. Constantemente. Por tudo isso, precisamos dominar essa difícil arte de esperar. Noé, ele precisou esperar 120 anos pela chuva. 120 anos. Abraão esperou 100 anos para ter o seu primeiro filho. Misericórdia. Eu já com 31, já não estava aguentando mais. Tive o Felipe ali na casa de quase dos 33. E ainda, como eu falo, eu fui aquele pai velho, que o filho chutava a bola, era difícil eu correr atrás da bola. Imagine, depois de 100 anos, ter o primeiro filho. Moisés, ele esperou 40 anos no deserto e depois mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto, para fazer a vontade de Deus, para alcançar a terra prometida, que na realidade ele só viu essa terra. A paciência é uma forma de fé. Quando nós falamos, eu confio em Deus. Paciência é o resultado de uma fé. Davi escreveu um salmo para ensinar sobre a difícil arte de esperar, aqui no Salmo 40. É importante entender que Davi começa do final, e depois vai para o começo. Ele fala da experiência dele, que Deus tira ele de um lamaçal de pecado, mas ele esperou confiantemente no Senhor. Colocou ele, firmou em uma rocha que é Cristo. E colocou um novo cântico na boca dele, uma nova vida, novidade de vida, alegria da salvação. E depois ele começa a dizer o que acontecia com ele. E aqui ele deixa claro a questão da espera, saber esperar no Senhor. Nós atropelamos, muitas vezes, aquilo que Deus tem reservado para nós. E aí é feio a queda. Primeira lição, precisamos aprender a esperar com paciência. Com paciência. Alguém disse uma vez para mim, pastor, não peça para Deus paciência, porque Ele vai colocar você à prova. Não é? Como que nós somos testados na paciência? Passando pelas provações, para ver se realmente vamos passar ou não com paciência. Uma lagarta lutava para se livrar do seu casulo. Ela estava quase em transformação ali, pronta para virar uma linda borboleta. Mas chega então um menino, observa aquilo e tenta ajudar aquela lagarta, na transformação dela. Pega uma tesoura e abre o casulo para que ela se solte. E infelizmente aquela linda borboleta começou a se rastejar por um bom tempo, porque atrofiou as suas asas. Ele quis adiantar o processo. Ele não teve paciência de observar e ver o que estava acontecendo. Há muitas pessoas hoje que vivem se arrastando, nunca aprenderam a voar, ou seja, pois não tiveram paciência em esperar. Paciência. A nossa sociedade vive na geração do micro-ondas, tudo rápido, para ontem. Tem pressa em tudo. Tempo é dinheiro, muitos dizem. Os computadores estão cada vez mais rápidos, no trânsito andamos sempre voando, não temos paciência para esperar nem o semáforo abrir. E alguns irmãos nem querem gastar um minuto para dar a volta, entram na contramão para ganhar tempo. Falta de paciência. Falta de paciência. Até os apóstolos, eles muitas vezes se demonstraram apressados. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3,5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15 diz, escrevo-te essas coisas esperando vir e ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Os discípulos, eles se impacientavam com as pessoas que intrometiam na agenda de Jesus. Isso fala lá em Mateus 19, 13 e 14. Até eles eram impacientes. Você é uma pessoa impaciente? Ou não? Cuidado.
A pressa é inimiga da perfeição. A minha mãe, ela dizia que quem tem pressa come cru e quente. Né? Come cru e quente. Por não ter paciência e esperar, Sarai, esposa de Abraão, ela fez algo que não devia, né? Ela entrega Agar para que Adão pudesse então ter filhos com ela, porque Sarai, ela não tinha filhos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora então desprezada aos seus olhos. Espere com paciência. No tempo certo, Deus vai suprir. Amém? Paciência. Segunda lição, precisamos aprender a esperar com confiança em Deus. Devemos ser pacientes, mas ter confiança. Confiança, o mesmo sinônimo ali que se encaixa é fé. Ter fé que Deus vai suprir no tempo dele. É importante. Versículos 2 e 4 fala sobre isso. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, nem o que se desviam para a mentira. Né? Esperou com paciência. Nós temos que ter paciência e temos que ter fé que Deus há de salvar os nossos parentes, os nossos próximos, aqueles que ainda não foram salvos. Aqui fala que Deus tirou ele de um lamaçal de pecado. Eu coloco isso para mim quando eu orava antes de ser salvo, buscando a Deus. Até que um dia eu entendi que eu tinha que me arrepender dos meus pecados e crer que Ele é Deus e que Ele morreu para me salvar, dar a vida por mim, uma vez só. Fé, esperança, que Deus pode mudar esse quadro. Né? Nós precisamos aprender a esperar com paciência e também com esperança, com fé. Esperar em Deus é ter a certeza de que, quando nós mais precisamos, Ele irá então nos surpreender. Confie, amém? Deus pode fazer isso. O salmista, ele sabia muito bem disso, em quem ele cria. Salmos 37, 4, 5, 7, diz assim: confiai no Senhor e fazei o bem. Versículo 3, melhor dizendo, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. 4, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tenha fé nele, persevere nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas ele diz aqui, olha, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia, descansa no Senhor. São muitas as nossas preocupações. Isso chega muitas vezes a tirar o nosso sono. Para aqueles que têm o estômago sensível, como o meu, há problemas estomacais, outros problemas. E às vezes a gente sofre antecipado. A gente esquece que o futuro pertence a Deus, que não adianta dar um passo maior do que a perna. E que nós precisamos confiar naquela situação. Olhe para aquele povo, quando foi tirado do Egito, indo para o lugar onde que Deus queria que eles fossem. Mas de repente eles deparam num beco sem saída, no Mar Vermelho.
Atrás, o inimigo alcançando eles e na frente o mar. São nesses becos sem saída que Deus testa a nossa fé, a nossa confiança. E a ordem de Deus para aquele povo era marche. Marchar como? Né? Nós vemos Jesus Cristo andando sobre as águas no Novo Testamento. Ali, aquele povo estava sendo mandado a marchar sobre aquele mar. Mas são em becos sem saída, em lugares difíceis, que Deus prova a nossa confiança. Espere com confiança, amém? Espere, mesmo que você acabe em becos assim. Não tem aquela frase famosa, a esperança é a única que morre, a última que morre, né? Tenha fé que Ele vai suprir, nem que seja naquele momento em becos sem saída. Sem saída para os nossos olhos, mas para Deus sempre há saída, sempre. Deus espera que exercitemos a nossa confiança nele, e essa confiança é resultado da nossa fé. Não adianta, a palavra de Deus diz lá em Tiago que fé sem obras é morta. Obras não salvam, mas o nosso viver no dia a dia vai demonstrar se estamos com fé ou não em nosso Deus, se cremos ou não nesse Deus. Ele disse que sem fé seria impossível agradá-lo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, o que é fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Eles não viam, não enxergavam salvação de frente com aquele mar, não esperavam que Deus tinha o poder de abrir aquele mar, mas eles fizeram a vontade de Deus, marcharam, continuaram. Eu digo que fé é como se você visualizasse um mar revolto e uma ponte, no qual aquela ponte ia te levar no destino em segurança. E aquele mar revolto quer te engolir, mas você anda de cabeça erguida, sabendo que quem controla o mar é Deus, amém? Quem controla o vento é Deus, Ele está no controle, amém, irmãos? No Novo Testamento podemos ver aquela cena maravilhosa, onde Jesus vem andando sobre as águas, e Ele acalma aquela tempestade, Em outro evangelho diz que Jesus já estava no barco. O importante é entender que Ele tem poder, amém? Para controlar a situação, para cuidar da situação. Falta fé, muitas vezes em nós. Confiança. Também Deus requer que a gente tenha uma fé legítima, segura, firme. E para isso você tem que entender que Deus tem o poder para isso, para cuidar. Eu e você talvez somos daqueles que confiam em Deus, daqueles que perseveram, daqueles que sabem o que quer, pede e espera acontecer, ou somos daqueles que logo desiste quando vem o problema. A arte de esperar com paciência, ela não pode continuar se não houver fé, esperança, que Deus está no controle da situação. Hebreus 10, 38, 39 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outras palavras, nós não somos daqueles que retrocedem, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que é para nós olharmos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pedro, quando se sente empolgado, alegre, vendo Cristo andar sobre as águas e quer fazer o mesmo, Pedro era assim, não era? Ele era desafiador, ele gostava de fazer aquilo que para outros não era normal. Então ele se levanta e começa a andar sobre as águas. De repente, os seus olhos se voltam para o mar revolto, para as ondas, e ele começa então a naufragar. Quando eu e você tiramos nossos olhos de Deus, colocamos nas circunstâncias da vida, nós vamos naufragar. O bom é que quando ele começa a afundar,
vem o braço de Deus, a mão de Jesus, e carrega e coloca ele de pé sobre as águas. Sobre as águas. Sobre as águas. Nós não somos aqueles que retrocedem, amém, irmãos? Temos que esperar com paciência, mas com fé, confiando no Senhor. Confiando. Esse hino que o irmão Marcos e Mariana cantaram, fala muito ao meu coração, porque ainda eu não era pastor, eu era diácono da igreja onde eu aceitei a Cristo, e o Felipe era recém-nascido, estávamos quase indo para o seminário, e um dos pastores na Praia Grande precisava sair, e não tinha quem ficasse no lugar deles, e a nossa igreja não estava com recursos para mandar alguém para lá. Acabou a escola dominical, o pessoal ficou conversando na frente da igreja e eu resolvi do nada colocar a minha mão na caixa de correio. Quando eu coloquei, encontrei um envelope, puxei aquele envelope e estava escrito dízimo, e tinha R$50 na época, que era o valor que cobria para que o casal pudesse então estar indo para a Praia Grande. E o hino que tocou naquela manhã foi esse, né? Creia em Deus. E Deus nos levou, eu e Elisane, para ficar ali naqueles dias no lugar do pastor. E Deus nos usou aquele dia, e 3 almas foram salvas, amém? Mas creia em Deus, creia em Deus. Incrível, como que Deus supriu do nada, incrível, maravilhoso. Eu creio, irmãos, eu confio, eu espero que Deus abençoe a igreja de Sorocaba, com muito crescimento espiritual, que ela seja uma igreja que realmente pregue a palavra e cresça em qualidade e também em quantidade. E também eu creio que Deus vai abençoar grandemente o Templo Batista Maranata, amém? E que Deus vai fazer prosperar, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem sido pregada aqui, Deus quer te usar. Eu creio que esses espaços vazios têm um nome. Eu sempre falo, olhe com os olhos da fé, olhe como se houvesse alguém aí, tem um nome, talvez o nome seja o seu cônjuge, talvez o nome seja seu filho, sua filha, o teu amigo, ou tua amiga, talvez seja alguém que você não conheça, mas tem alguém aí, amém? Tem, só precisa você lutar, batalhar para ser usado por Deus. Eu creio que Deus vai abençoar as igrejas que ouvem a sua voz e obedecem. Com certeza. Na Bíblia, lemos sobre a espera de Ana por um milagre. Ela não podia ter filhos e Penina a provocava constantemente. Sempre que orava a Deus, era confrontada pela rival. Mas ela não desistiu, perseverando em orar perante o Senhor. 1 Samuel 1,12. Quando a gente vê ali a história então de Ana, chorando, sofrendo, porque ela não poderia ter filho, e Penina tinha filhos, e uma vez por ano o seu esposo subia no templo para adorar, sacrificar ao Senhor, e Ana chorava. Aí vem aquela pergunta absurda de todos os homens, né? Quando vira e fala para ela assim, querida, eu não sou mais importante do que 10 filhos. Os homens às vezes dão um furo, né? Falando assim. A mulher estava chorando, querendo um filho, ele vem dizendo, né, não sou mais importante do que 10 filhos. É melhor ficar quieto nesses momentos. Mas Ana perseverou, orou, buscou a presença de Deus e alcançou esse milagre de Deus. Passado algum tempo, Ana concebeu a Samuel. Podemos ver essa mulher um exemplo de paciência, de espera, e de fé também. Mesmo convivendo com uma rival que a irritava, Ana confiou e esperou em Deus. E Ele abençoou no tempo certo. Amém, irmãos? No tempo certo. Se todas as pessoas, principalmente os cristãos, tivessem esse comportamento de paciência e espera e fé, muitas decepções seriam evitadas. Quando cremos que Deus está no controle de todas as coisas, nosso papel é orar e confiar que Ele fará tudo no tempo certo. Orar e confiar. Derrame sua alma, chore diante de Deus, coloque o rosto no chão,
Tire as sandálias dos seus pés se vocês quiserem. Busque a Deus em oração. Eu creio que no tempo dele, Ele abençoará, amém? Mas tenha fé. Às vezes, sabemos que a resposta de Deus é não, ou sim, ou espere. Não importa, as três são excelentes, amém? Porque toda a resposta de Deus é bom, é excelente para nós. Ah, se Deus me ouvisse toda vez que eu pedi, com certeza eu não estaria com a Elisane hoje, quando eu era jovem. Infelizmente, na minha época de jovem, eu fui até chamado de rabo de saia, aquele rapaz que corria atrás das moças da igreja. Ah, se Deus me ouvisse. Graças a Deus, Ele falou não, 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 não. Eu falei não, 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 Sidney. E quantas vezes o espere do Senhor é o silêncio. Às vezes até parece que Ele nos abandonou. Você não ouve nada. A palavra de Deus parece que ouvindo nem vem de encontro. Aquele silêncio total. Senhor, está me ouvindo? Mas Deus está no controle, amém? Deus está no controle, sem sombra de dúvida. Quando cremos que Deus está no controle de todas as coisas, nosso papel é orar e confiar que Ele fará tudo no seu tempo. Que a nossa oração seja: Deus, que a minha ansiedade e vontade de querer as coisas do meu jeito e no meu tempo não interfiram na vontade do Senhor. Que eu seja sempre paciente e saiba esperar aquilo que tem preparado para mim com fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica em ações de graça. Filipenses 4:6. Eu confio em Deus, que Ele vai resolver o seu problema, que Ele vai suprir sua necessidade, que Ele vai dar saúde, que Ele vai dar emprego, que Ele vai restaurar a sua família, mas tudo no tempo dEle e do jeito dEle. Esperar com confiança, sem duvidar, ele diz, Tiago 1, 5 e 6, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e alçada de uma para outra parte. Peça com fé, sem duvidar. Terceira e última lição. Precisamos aprender a esperar com humildade no Senhor. Versículo 11 e 12 diz, não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade, a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Esse é o coração de Davi. Sempre vamos ver Davi com o coração contrito, derramando sua alma diante do Senhor. Ele reconhece os seus erros aqui, ele fala que os seus pecados são tanto que ele não consegue nem olhar para cima. E é isso que o pecado faz em nossas vidas. Ele nos faz com que a gente olhe para baixo, pesa o coração. Mas ele tem um coração aqui humilde, reconhecendo o que ele é. Precisamos esperar com paciência, com fé, mas com humildade, sabendo que somos barro e Deus é o oleiro, amém? Que no tempo dele ele vai suprir, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Olha, até Jesus humildemente esperou a hora certa de iniciar seu ministério, 30 anos. Depois de 3 dias para ressuscitar e mais 40 dias para subir aos céus. Existe hoje a teologia da prosperidade, que reúne tantos adeptos e eles não querem esperar a vontade de Deus, no tempo de Deus, e vão logo dando ordem. Eu quero, eu exijo, eu quero agora, não aceito demora, Senhor. Tem que ser agora. Me dá isso, me dá aquilo. E logo,
alguns chegam até a dar um prazo para Deus. Senhor, eu vou esperar 7 dias. Só 7 dias. E entram na corrente de 7 semanas, de 7 dias, de 9 dias, e aí vai. Quem és tu, ó barro, para falar para o oleiro o que deve fazer? Deus é Deus, amém, irmãos? Nós somos barro. Devemos ser humildes e reconhecer que tudo que Ele faz no tempo dele é perfeito. Como pode o barro querer mandar no oleiro? Jamais. Infelizmente, essa falsa doutrina tem falado isso. Eu desejo, eu quero, eu ordeno. Como o Senhor fez para Abraão, para José no Egito, para Jacó quando saiu, né, da casa do seu sogro com muitos bens. Eu quero, eu determino que o Senhor faça isso. Ó barro, miserável pecador que é. Ter um coração humilde é reconhecer as nossas fraquezas, saber que os meus pecados são muitos diante de um Deus santo, que somente o perdão dele pode me colocar de pé novamente. Infelizmente, há crentes que pensam que é feito de porcelana, que é diferente do outro, que tem mais, né, pode mais com Deus do que outros. Somos todos a mesma matéria, somos barro, somos feitos do pó da terra. E não de porcelana, e não de porcelana. Somos o barro, e Ele é o oleiro. Saul, por não saber esperar, e esperar com humildade, ele como rei, achou que não deveria esperar, e resolveu então realizar sacrifícios no lugar de Samuel. Lá em 1 Samuel 13, de 8 a 10, fala sobre isso. Ele se achava o tal. Ele não era nem da linhagem dos levitas. E ele queria fazer o papel que não era dele. Não foi humilde o bastante para reconhecer. A própria espera se constitui num ato de humildade. Saber esperar que eu não posso fazer nada e Deus pode fazer tudo. Amém? Esperar com paciência, com confiança e com humildade é o segredo de uma espera vitoriosa. Nós não encontramos nenhum registro bíblico ou mesmo experiência de alguém que tenha esperado com confiança em Deus e Ele não tenha vindo ao seu socorro. Êxodo capítulo 3, 7 a 10 deixa bem claro isso, que Deus socorre para todo aquele que clama o teu nome. Pratique a paciência. Aprenda a esperar com fé, mas com coração humilde. Desenvolva uma perspectiva, descubra uma nova maneira de enxergar a situação. Apontamos o dedo para outros, mas devemos que entender que somos nós o problema, muitas vezes. O meu eu é um problema. O meu eu é um problema. Tenha senso de humor. A irmã Ercilda sabe o que é isso, né? A irmã Ercilda, quando passa em tempos difíceis, em tempestade, você fala com ela, ela ri. Ela dá risada. A Elisane rola de rir. Ela fala assim, não sei como. A irmã Ercilda, ela está conversando comigo, ela ri. Temos que aprender a ter humor em situações difíceis. Amém, irmãos? Devemos entender que situações difíceis é para a gente demonstrar um bom caráter. Alegria, mesmo em dias difíceis. Abacuque fala sobre isso. Mesmo que a videira não cresça, mesmo que o gado morra, né, a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria está no Senhor. Profunde o seu amor. Profunde o seu amor. Saiba que paciência é uma virtude dada pelo Espírito Santo. É uma das virtudes do Espírito Santo. Ser paciente, quem é paciente age com amor. E dependa somente do Senhor. Amém? Esperar não é fácil, mas com Deus tudo é possível.